importância do Garupa estar fazendo 5 anos hoje, para mim, como fundador, pensar no desenvolvimento, na geração de renda, na geração de emprego, nas oportunidades que a gente tem gerado pelo Brasil, nas cidades do Brasil, para pessoas. A gente tem a oportunidade de formar gestores, empreendedores. Então, o Garupa fazer 5 anos, ele tem um propósito muito maior, e a gente sabia que não ia ficar na pandemia, não ia ser no primeiro ano, nem no segundo ano, e nem está sendo no quinto ano. Talvez daqui mais 5 anos. Mas ele tem um propósito muito maior, e o propósito é gerar cada vez mais renda, gerar cada vez mais emprego, gerar cada vez mais empreendedores no Brasil. Então, o sentimento é de orgulho, de conquista e de muita oportunidade. Um sentimento é acordar todo dia sabendo que está levando uma oportunidade para alguém e em alguma cidade do Brasil. Tem uma importância muito grande essa data, a gente sempre gosta de salientar, né? Um período de 5 anos. O Garupa começou como uma startup, é um projeto embrionário numa sala, né? Num outro bairro, numa ideia do CEO Marcondes, que juntou tecnologia, juntou negócios, juntou parcerias para trazer esse conceito, né, de desenvolvimento da própria comunidade e focar no motorista como o nosso grande ativo. Então tá fazendo 5 anos, cara, é bacana, é um símbolo, assim, visualizar assim, essa estrada de algo que deu certo, assim, é uma data muito importante, tem muita história aí, acho que muito bacana. Eu acho que é bem a nossa maturidade, não em relação ao time, mas em relação à empresa, de ter os processos bem consolidados, sim, mas de estar cada vez mais imponente no mercado. A gente está mostrando cada vez mais e a gente está sólida, independente da equipe, de ter gente mais nova ou mais velha. Eu acho que tudo contribui, mas a importância é sim crescimento e cada vez mais consolidação. Quer dizer que teve muita história e muito sucesso. Porque se ele chegou até onde ele está, é porque ele está no caminho certo. E eu creio, né, pelo que eu vejo e trabalho, que 5 anos é só o começo de muitos anos que a gente vai chegar ainda. Na verdade, só mostra que a empresa veio para ficar, literalmente. Então ela está fixada, ela sabe o que quer, né? Tem um planejamento, esse planejamento vem de 5 anos atrás e conseguiu suprir, né? E conseguiu alcançar os seus objetivos. E hoje a tendência é melhorar, né? A tendência é voar mais alto. Então, é muito importante a empresa, a Garupa, né? Está fazendo 5 anos, que isso mostra que a empresa está ali sempre crescendo, está mostrando sua força e está mostrando o que veio. E está conseguindo competir, né, com as grandes empresas também que estão aí no mercado e mostra cada vez mais que é uma empresa que está disposta a chegar lá. Acho que num país como o nosso, né, não é qualquer empresa que consegue fazer 5 anos, né, e em especial crescer durante todos esses 5 anos. E dentro desse horizonte de tempo, passar por pandemia, passar por concorrentes fortíssimos, né, um mercado altamente competitivo, fazer 5 anos não é para qualquer um, né? 5 anos, ok. Mas vem de 2 anos foram em pandemia. Então o fato de a gente ter nascido antes da pandemia, ter sobrevivido a uma pandemia e hoje está conseguindo ter crescimento e está comemorando 5 anos todo mundo em conjunto, para mim é uma coisa que representa bastante. A Garupa é uma empresa importante no mercado brasileiro, acredito, sobretudo a empresa de mobilidade, porque leva mobilidade para onde não se está acostumado a levar mobilidade, né? São cidades do interior. E você levando mobilidade também, você leva emprego e renda para
para pessoas aqui ali da região, você movimenta a economia daquela cidade? É simplesmente o valor que a gente está agregando na vida das pessoas, porque a gente está aí, é um mercado muito novo, principalmente aqui no Brasil, e a gente está se mantendo ativo aí já todo esse tempo e é uma missão incrível que a gente está desempenhando. Acho que uma empresa que está completando 5 anos demonstra um crescimento. Eu acho que a gente tem que comemorar todos os anos de empresa, mas 5 anos significa que a empresa já cresceu e está crescendo o suficiente. Além de gerar, né, empregos para os colaboradores direto, gera empregos indiretos para os motoristas do garupa, os motoristas que correm, para os sócios operadores de cada cidade, que podem movimentar o comércio local, movimentar a sua cidade e gerar mais empregos na cidade. Além de ser uma empresa, né, gaúcha, brasileira, que está aqui para mostrar para o que veio, que está, né, 5 anos e é a terceira maior já, 100% brasileira, que a gente consegue mostrar que a gente consegue fazer algo brasileiro, algo para movimentar a nossa população, movimentar o nosso país. Acho que é isso. A importância do garupa é oferecer serviços de qualidade, de mobilidade e empregos dessas pessoas que querem trabalhar nessa área ou que acabaram perdendo outras oportunidades por causa dessa pandemia que teve. Mas a gente consegue ser a gente mesmo, a gente tem oportunidade para mostrar quem a Aline é, do jeito que eu gostaria que fossem as coisas na minha casa ou comigo, com as pessoas que eu gosto. Eu consigo deixar isso claro lá no financeiro ou aqui. Eu consigo chegar aqui e falar com o Felipe, perguntar da família dele, falar sobre o trabalho. E eu acho que eu consigo ser assim, o garupa dá espaço pra gente ser assim, ser a gente. Hoje, com certeza, a parte da humanização, né? É uma empresa que, além de ser mais humanizada, ela preza por isso, né? Ela preza pelas pessoas. Eu tenho que estar bem para representar o trabalho que eu estou fazendo, né? Sou consultor de expansão, então eu preciso estar bem, a empresa cuida, tem um psicólogo para isso, né? Tem todo o cuidado, tem todo o contato pessoal para que a gente possa se tornar a melhor versão a cada dia. E isso reflete no trabalho. Então, hoje a diferença de outras empresas que eu já passei, e até alguns amigos que trabalham ainda, é esse ponto de reconhecer a pessoa. A principal diferença para mim é humanização, que é algo que já está no nome do garupa, né? Mas realmente eu vejo muito isso, não somente com cliente que é motorista e passageiro, mas principalmente conosco, né? Que somos os colaboradores da empresa. Então, eu vejo que a empresa se preocupa muito em querer que a gente evolua, cresça, faça cursos. E isso é algo que é um diferencial, não é só números, né? Então, o garupa é diferente, para mim, por 2 motivos, que são os principais, né? Primeiro, pela forma como ele trata os colaboradores, as pessoas que trabalham, as pessoas que compõem a empresa garupa, que é algo que é diferente, que eu nunca vi na minha vida. E o outro motivo que eu acredito que é muito relevante é a forma com que ele trata os clientes. Ele percebe que os clientes são pessoas. Isso é muito importante e muito diferente de muitas outras empresas. Bem fundamental, a gente é feito de pessoas. O garupa é muito pessoas, né? O nosso atendimento, né? Quem viaja no garupa, quem pega quem é o nosso usuário, o motorista, o passageiro, eles sabem que o garupa é feito de pessoas, né? Que nós não somos uma máquina, nós não somos somente um aplicativo, tem muita gente por trás. E eu entendo que esse é o maior diferencial do garupa, as pessoas. Nós somos de verdade, nós somos de pessoas, nós não somos máquinas, nós não somos um aparelho, nós não somos um mero aplicativo, né? A gente é uma empresa feita de carne e osso, né? A diferença do garupa para os concorrentes, eu não posso dizer outra coisa. A nossa diferença é as pessoas. São as pessoas que nesses 5 anos eu encontrei nesse caminho, né? Nessa caminhada. Desde a pessoa mais simples ali que me acompanhou dentro da gestão, lá dentro da empresa, até o motorista, até o usuário.
modelo de negócio, sócio-operador na cidade, trabalhando junto, crescendo junto com a empresa, famílias crescendo junto com a empresa, tendo renda, gerando renda, tirando pessoas da irregularidade, que é muito comum, aquele carro, né, que é irregular, que não pode fazer, você chegar com um aplicativo e tirar, e isso foram as pessoas que fizeram. Então, para nós, para o Garupa, o grande diferencial dos concorrentes é ser local, ser da cidade, ser do empreendedor, ser do sócio-operador, ser do motorista e é ser das pessoas. Bom, o Garupa é diferente em todos os sentidos para mim. Eu vejo uma cultura muito diferente das empresas que eu já trabalhei. Eu vejo uma aproximação entre os colaboradores, entre as pessoas. Eu vejo uma cultura diferente, tanto cultura na forma como a gente trata as pessoas, na passagem também de feedbacks, nessa conexão entre o líder e os liderados. Eu vejo que o Garupa ele é diferente também das outras empresas por uma aproximação com o motorista, com o passageiro, esse lado mais humano. Eu acho que o Garupa se destaca bastante nisso. Eu sinto que é diferente porque eu vejo todo dia acontecer. Eu tô vendo a agilidade. Antes de trabalhar no Garupa, eu não imaginei que um aplicativo tinha todos esses processos por dentro, que tinha toda uma estrutura. Eu pensei que é um aplicativo, uma pessoa desenvolveu o aplicativo toca. Tem, alguns responsáveis por trás disso, mas não tinha toda uma equipe que hoje a gente tem 65 pessoas, né? Então, é diferente porque tem todo esse esforço por trás. Querendo ou não, todo o pessoal acaba se unindo meio como uma família. E eu acho que isso é um grande fator diferencial. Bom, o Garupa já tem um diferencial próprio assim do setor onde ele atua, que é um setor novo, né? É um setor na economia que ele é muito pujante atualmente, ele está se desenvolvendo muito e eu acredito, eu tenho a percepção que ele vai ser o principal motor da economia daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida disso, né? O que a indústria foi no início do século passado, eu acho que o setor de tecnologia está se tornando a nova indústria, né? O que se diz aí a nova gestão 4.0, os novos conceitos. E isso revoluciona no que? Impacta nos processos, na forma de ver os negócios, né? Então, todo aquele conceito que tinha de indústria, da pessoa, o trabalhador, processo manual, processo repetitivo, a tecnologia vem de uma forma diferente, de tu enxergar o teu colaborador, enxergar o teu processo, dentro de um espírito de maior liberdade, de maior interação. Então, esse setor, por si só, já é diferente. E o Garupa, ele tem a sua própria, criou, né? Forjou a sua própria cultura dentro desses anos, né? Ainda que nós sejamos e somos uma empresa jovem, 5 anos, veja quanta coisa que o Garupa tem. O Garupa tem uma interatividade, o Garupa ele tem eventos, ele tem... A gente, daqui a pouco, um dia que fecha a rua, a gente tem a nossa forma de se expressar, a nossa forma de evoluir. Então isso é um diferencial, sabe? O Garupa é diferente, na minha visão. Primeiro, 2 pontos, né, que eu tenho. Primeiro, da área de cultura da empresa. Obviamente você tem que ter responsabilidade, mas lhe dá liberdade para você trazer ideias, trazer, vamos dizer, coisas que a primeiro momento não se imagina que a gente poderia fazer aqui, mas a gente tem espaço aberto para poder justamente propor essas novas ideias. E de negócio, que eu achei fundamental foi essa estrutura pensada pelo Garupa, na figura do sócio-operador, que garante essa capilaridade, né, essa permanência do Garupa nessa cidade. Acredito que o diferencial dos concorrentes é a proximidade que a gente tem com a economia local, com o público local, né? Seja o sócio-operador, seja o motorista, seja o passageiro, porque se a gente parar para pensar, a gente não tem nos concorrentes uma pessoa que a gente
possa entrar em contato caso a gente esteja precisando de ajuda, sabe? A gente não tem um escritório, os concorrentes, no caso, não tem um escritório que o passageiro pode ir lá caso tenha perdido alguma coisa, que o motorista possa buscar suporte, alguém que o motorista possa levar suas necessidades, os calos deles, e os concorrentes não têm isso. Nossa. Eu acredito que o maior diferencial do Garupa é, primeiro, porque é um app de mobilidade brasileira. A gente tem outros, né? Mas a maioria são internacionais. Então, é muito bom você ver que o nosso país, de uma certa forma, está sendo representado, né, ali no Garupa. E, por fim, eu acho que o atendimento, né, os nossos concorrentes não têm um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, que nem o Garupa tem, né? Então... Cara, a diferença que eu sinto, pela minha experiência, é principalmente atendimento. A gente tem um diferencial que a gente cuida do início ao fim do motorista, né? Isso é o que hoje os grandes players aí no mercado simplesmente não dão bola, e esse diferencial realmente traz muito crédito para nós, e é o que mais dá valor à nossa empresa hoje. Eu vim aqui para Porto Alegre em 2019 e os caminhos de trabalhar no Garupa e seguir a minha vida não estavam indo juntos, mas acabou se unindo. E eu cheguei aqui em Porto Alegre em uma semana e na próxima semana eu já comecei a trabalhar. E isso foi uma coisa boa para mim, porque assim eu consegui me estabelecer aqui em Porto Alegre. Estou aqui hoje com os caminhozinhos juntos até hoje com o Garupa. A primeira foi quando eu entrei no Garupa, né, que o meu líder da época me deu a oportunidade, porque quando eu entrei no Garupa, eu não tinha experiências profissionais. Na verdade, a única experiência profissional que eu tinha era como jovem aprendiz numa loja de venda de roupas e auxiliar administrativo. Então, meu líder da época, ele me deu essa oportunidade, confiou em mim, e ao passar, né, eu fiquei um período ali de um mês treinando, um mês aprendendo. Eu cheguei para o meu líder e falei que eu acreditava que eu não ia corresponder às expectativas dele naquele momento, porque, como eu disse, eu era muito nova, estava recém começando, eu não era resiliente, eu não sabia como é que funcionava, e era muito contato com o motorista, e a gente sabe como é que é motorista, mas era, querendo ou não, um pouco de pressão para a Verônica antiga. Mas mesmo eu tendo chegado para ele e falado isso, ele falou, não, eu vou te dar aí, era um final de semana que pegava num feriado da segunda, eu vou te dar esse tempo aí para te pensar, porque eu acredito em ti e eu quero que tu continue, eu vejo muito potencial em ti. E daí eu fui, pensei bem e falei, não, vou ficar. E, nossa, isso pra mim é muito bom de lembrar, porque se não fosse por ele, eu teria saído do Garupa e não estaria onde eu tô hoje. E eu sou muito grata ao Garupa. Então, cara, uma lembrança que eu tenho do Garupa que é muito boa pra mim foi justamente no momento em que eu tava no processo seletivo para entrar no Garupa. Eu consegui lá perceber a energia que essa empresa me dava, a energia que ela passava, né? Tudo que está em volta dela, as pessoas que trabalham, os colaboradores, isso não processo seletivo, já conheci um pouco da empresa. Então, isso me fez querer muito estar dentro da empresa e consegui entender que era o lugar onde eu queria estar. Essa pergunta da melhor lembrança minha, né, como fundador da empresa, ela não me leva a outra lembrança, eu não consigo ter outra. Sempre que me volto lá naquele baú, daquele tempo dos 5 anos, né? Um WhatsApp. Um WhatsApp que eu recebi. Eu recebi vários, mas teve o primeiro, aquele que me marcou demais. Foi o dia que eu descobri que nós estávamos, que a empresa aquela que eu iniciei pequenininho lá, ela estava movimentando a vida de famílias, de pessoas e famílias. Foi quando eu, neste WhatsApp, eu não me recordo muito bem o texto, assim, eu até tentei guardar na época, mas nós tivemos um problema de tecnologia e o aplicativo ficou sem funcionar por, acho que umas 2, 3 horas. Foi um dos piores problemas que a gente enfrentou nesses 5 anos.
E eu trabalho muito próximo dos motoristas, o motorista é nosso cliente, é o cliente da empresa, então o meu WhatsApp bombou, foi recorde. Mas aí teve um que eu abri que ele foi duro, ele foi na hora que tinha que ser. Ele pegou e perguntou, aquele motorista perguntou, e aí, seu Marcondes, o que eu vou dizer para minha família quando eu chegar em casa? O que eu vou levar de alimento e eu não vou levar porque o garupa não está funcionando, e o que eu vou dizer para minha família agora quando eu chegar em casa? Então, de todos os momentos, com certeza existem vários momentos nesses 5 anos, mas esse WhatsApp, eu e ele lendo, quando eu li esse WhatsApp, foi forte mesmo, foi bem impactante. Bom, um momento muito significativo para mim nessa trajetória do Garupa foi no dia que nós atingimos uma meta, assim, que nós havíamos proposto. Porque tem uma história aí, né? Nós tínhamos uma meta de chegar a um número de corridas, que é aquele número mágico dos 500K, né? Nós fizemos na época um evento para divulgar, né? O Garupa crescia assim a 15, 20% ao mês, uma coisa muito louca, aquela curva exponencial de uma startup e tal. E nós íamos chegar nessa marca aí de 500K facilmente, assim, ainda no ano de 2019. Então fizemos uma festa e tal para comprar. E batemos na trave, assim, faltaram bem poucas corridas assim para a gente chegar, né? Então, na virada do ano, já tinha de novo a expectativa de chegar nessa marca, mas o que aconteceu, né? Veio a pandemia e nos castigou muito, né? Impactou muito assim na questão de comércio em geral, na mobilidade das pessoas e evidentemente, né, nos afetou bastante, cidade fechada, né? Um período muito turbulento e evidentemente essa meta acabou ficando em stand-by, né? Mas, para nossa surpresa, nesse mesmo ano de pandemia, ainda com todas as dificuldades e ainda com a segunda onda, todo um processo ainda de restrição da movimentação, no final desse mesmo ano, nós estávamos chegando nessa meta e conseguimos chegar. E, verdade seja dita, nós conseguimos chegar no dia 31 de dezembro, na madrugada, né? Desse mês, a gente atingiu 500 mil corridas. E, cara, eu não podia deixar assim passar em branco. Aí eu vim aqui até o Garupa, estávamos eu e o mediador, né? E ficamos aqui acompanhando, né, a chegada desse número. Nós fizemos uma live, assim, com algumas pessoas estavam online, o Vinícius estava online, o Perdomo, né, e a gente conversando ali, trocando uma ideia, esperando chegar nesse número. E aí, acho que lá pelas 3 da madrugada, pá, chegou 500 mil K, vê aquele númerozinho, 500 mil, putz, chegamos, né, batemos essa meta, conseguimos passar desse momento, putz, aí deu aquela catarse, aquela explosão, batemos o sino aqui, gravamos, colocamos a música do Ayrton Senna, estouramos champanhe, nossa, fizemos um escândalo. E aí no meio dessa euforia toda, aí o mediador olhou pra mim, capitão, esqueci de gravar aqui, vamos ter que fazer de novo, poxa. Aí toda aquela emoção, toda aquela coisa se perdeu ali, mas foi um marco significativo e era algo assim que, sabe, acho que a empresa, assim, aquela coisa do 500K entrou tanto assim no nosso ritmo, na nossa organização, a gente precisava disso, sabe, e ter chegado naquele ano com todas as dificuldades que a gente teve, cara, eu acho que foi assim um baita momento significativo aqui pra gente. Ter conseguido foi uma superação mesmo. E acho que essa é uma característica que também nos moldou aqui como Garupa, né? Essa superação, essa resiliência, sabe? Da gente conseguir chegar nisso. Dizer só uma é difícil, né? Eu tenho várias lembranças boas, mas eu vou dizer 2. Uma é quando eu fui contratada, que é algo que me marcou muito, assim, que quando eu fui fazer a entrevista foi com o próprio líder, que é o Marcondes, né? E 2 dias depois, era numa quinta-feira, no sábado, ele me ligou dizendo que eu tinha sido contratada. E também todos os momentos que o Garupa que eu participo, né? De o fim de ano que eu participei, que foi que eu viajei e conheci o pessoal. Acho que acompanhar tudo, né? Todas as festas de aniversariantes, todos os processos, todas as fases do Garupa, pré-pandemia, pós-pandemia, pandemia também. As amizades que eu fiz aqui dentro, algumas.
e o meu crescimento pessoal e profissional aqui dentro. O Diego, a gente começou a trabalhar ali com uma outra menina, foi entrando gente, saindo gente, e a gente acabou saindo de um espaço que a gente tinha no segundo andar e agora a gente está com uma sala inteira no quarto andar. E isso é importante para mim, me faz pensar como pessoa e também como profissional. E já que o Marcondes anunciou, né, eu também consegui comprar meu apartamento graças ao Garupa. Então eu estou aí pagando o financiamento. E essas coisas boas, assim, conquistar coisas materiais, mas também pessoais, assim. A melhor lembrança que eu tenho do Garupa foi na imersão, que a empresa deu ao time de TI, e eu pude conhecer meus colegas, né, e pessoalmente, e foi muito bacana, né, essa parte da integração, você conhece pessoas diferentes e pessoas boas, ótimas, cada um com sua personalidade, e conhecer um pouco mais também do nosso CEO, como ele pensa, quais são os planos deles para o futuro, baita pessoa. E minha melhor lembrança foi a minha lembrança que hoje foi a imersão, mas não a imersão em si, mas sim um momento que o Marcondes, né, ele estava explicando a história de vida dele. Então, ele estava explicando, ele estava falando, que até ele chegou a se emocionar. Então ali me tocou, e eu vi o quanto a empresa é humanizada e não só pensa só em números, né, mas também em pessoas. Então ali eu vi que, pô, essa é a empresa que eu quero estar, essa é a empresa que eu quero ajudar a crescer e quero me desenvolver junto. Cara, hoje, falando de momentos, assim, eu vivo muito em incêndio aqui dentro, né, sempre apagando incêndio, mas principalmente quando tem alguma emergência e a gente está lá, seja 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, e isso é independente de mim, a gente vê várias pessoas também com essa mesma garra, né, enfrentando e superando os problemas em conjunto. Então isso é um valor incrível que agrega. A minha melhor lembrança que eu tive do Garupa, acredito que foi a imersão do TI que teve ano passado. Eu não consegui participar da festa de final de ano, mas teve uma imersão em outubro para o pessoal de TI, lá no Vila Aventura, e foi quando eu finalmente conheci todo mundo pessoalmente, né? Apesar de a gente se falar sempre por videochamada, não é a mesma coisa, né? Você vê a pessoa pelo computador. Então foi muito legal conhecer as pessoas pessoalmente, pessoas bem diferentes do que eu imaginava, umas mais altas, outras mais baixas. Mas eu fiquei assim, eu fui embora para casa, mas eu falei, nossa, eu vou sentir saudade do pessoal, de ter esse contato físico, de poder se abraçar, de olhar olho no olho. Eu acredito que a minha maior lembrança que eu vou levar comigo foi a festa de final de ano, onde, além de eu ter recém-entrado na empresa, eu acredito que juntar todos os colaboradores, todas as pessoas que fazem parte desta história, foi um momento muito marcante para mim, muito importante conhecer essas pessoas pessoalmente, presencialmente, ouvir, né, o CEO, fazer parte dessa história, ouvir os depoimentos das pessoas, fazer parte dessa comemoração, né, dessa festa de final de ano. Eu acho que eu vou levar para sempre comigo. Cara, o espírito a felicidade da galera no nosso evento de final de ano. Tava muito bom, tava todo mundo se divertindo, ver a felicidade de todo mundo, né, de fazer parte do Garupa, né, de conhecer aquela galera de fora, né, quando a gente teve a equipe toda junto, né, aquilo foi muito especial. O Garupa é inovação. O Garupa é revelação. O Garupa é o futuro. O Garupa, para mim, ele é a palavra que se define a evolução. O Garupa é casa, valorização e crescimento. O Garupa é evolução. O Garupa é perseverança. Para mim, o Garupa é conexão. O Garupa é família. É isso. Eu acho que o Garupa é humano. O Garupa é uma grande família.
o Garupa é uma linda história que ainda está sendo contada. O Garupa é oportunidade. Oportunidade para todo mundo. Vou repetir. Desde aquela pessoa que entra para ser a parte mais simples da empresa, até aquele sócio operador empreendedor que pega aquele recurso pequeno que ele tem e investe lá na cidade dele. Todos têm a oportunidade de entrar num negócio inovador, diferente, de extrema necessidade para a cidade, para o uso das pessoas, para a confiança de quem usa, para a confiança de quem trabalha. Então nós somos uma oportunidade. A nossa empresa, o Garupa, gera oportunidade em cada cidade e em cada lugar que ele se instala. Então não posso escolher outra palavra que não essa. E foi na oportunidade que, para mim, como criador, eu cresci, me desenvolvi. E todo dia me desenvolvo, todo dia aprendo. Então ele, o Garupa, gerou para mim a maior das oportunidades.